onde ficam essas cidades astrais? Nós não conseguimos ver. Por quê? Porque elas não são feitas da mesma matéria que nós. Elas são feitas de matéria? Sim, mas é uma matéria sutil, é uma matéria muito mais leve do que a nossa matéria, né? Essas cidades, elas flutuam no espaço, ao redor do planeta Terra. Algumas mais perto da superfície e outras um pouquinho mais distantes da superfície. Mas por que algumas mais perto e outras mais longe? Vou estar explicando para vocês. Elas estão ao redor da Terra na região de igual densidade de seus habitantes. Como assim, densidade, Marcelo? Primeira vez que estou ouvindo falar de espiritismo em densidade. Ora, quando nós deixamos o corpo é matéria. Só que o nosso espírito, ele está envolvido ainda com um outro corpo, que é um corpo semimaterial. Semimaterial quer dizer que ele tem matéria. E se ele tem matéria, ele tem densidade. Eu vou explicar para vocês aqui o que é essa tal da densidade da matéria, né? Espíritos leves, eles vão para lugares bons, para lugares agradáveis, para lugares que têm uma vibração muito boa. E espíritos pesados vão para lugares densos. Marcelo, que negócio que é isso? Como espírito pesado, espírito leve? Vamos explicar. Vamos entender uma coisa. Primeiro, o que é essa tal da densidade? Segundo a química, né, a densidade determina a quantidade de matéria em um determinado espaço. Isso dá a densidade de um determinado objeto, de uma determinada matéria. Como nós vamos estar revestidos de um corpo semimaterial, ele tem densidade. E essa densidade pode ser maior ou menor. Mas como vai ser maior ou menor? Se você está ligado às coisas materiais da Terra, dinheiro, carro, joias, poder, você está com mais matéria. Você está mais pesado. Se você começa a se desligar dessas coisas materiais e começa a se ligar nas coisas espirituais, você vai ficando mais leve. Você fica com menos densidade. E numa experiência química, uma pequena experiência só para vocês poderem entender essa densidade, né? Como sou professor de Photoshop também, além de professor de cinema, né? Eu gosto de fazer alguns desenhos, algumas ilustrações. Nesse vidro, nós temos 4 líquidos. Cada um desses líquidos, o vermelho, o amarelo, o azul, que não é azul, é ciano, né? E o magenta, que é aquele lilás, cada um deles tem densidades diferentes. O vermelho é mais denso. O amarelo, ele é denso. O azulzinho ali, ele é um pouco denso. E o lilás, ele já é pouquíssimo denso, bem levezinho. Quando você joga os 3 líquidos dentro do pote, mesmo que você misture e chacoalhe esse pote, quando ele parar, cada líquido vai ocupar exatamente o seu espaço. Porque materiais de densidades diferentes não se unem. Então eles se separam. Já experimentaram jogar óleo na água? É a mesma coisa. A água tem uma densidade maior, ela vai descer. E o óleo vai subir, vai ficar na superfície. Acontece a mesma coisa. E essa densidade é a matéria num determinado espaço, certo? Nós temos uma força no nosso planeta que nós não conseguimos escapar, que nos faz ficar grudados aqui. É a força da gravidade. E a força da gravidade age sobre a matéria. Nem que seja uma molécula ou um átomo, apenas um átomo, a gravidade vai agir sobre ele, criando uma força em direção à Terra. Então, quanto mais denso esse objeto for,
maior é a força da gravidade, mais pesado esse objeto fica. E quanto menos denso ele for, mais leve ele é e ele vai ficar mais para cima, vai começar a flutuar. A densidade, ela sempre atua de cima para baixo por causa da força da gravidade. A parte de cima, menos densidade, a parte de baixo, mais densidade. Pô, Marcelo, está explicando parte de ciência para falar de espiritismo? Sim, eu acho que nunca vocês ouviram falar disso, né? Primeira vez. Como eu gosto bastante da ciência, também tem que ser tudo explicado pela ciência. Tem que ter o crivo da razão, né? Então, olha só. Se eu pegar uma bolinha e essa bolinha tiver exatamente a densidade do amarelo, a mesma densidade, ou seja, a mesma quantidade de matéria dentro do mesmo espaço. O que vai acontecer com essa bolinha? Vamos ver. Solta a bolinha, puff, ela vai ficar na superfície do amarelo, que tem a mesma densidade. Ele não vai para cima e nem para baixo, porque tem densidades diferentes. Ele fica na superfície. Por isso nós estamos grudados aqui na crosta terrestre, né? Se eu pegar uma outra bolinha com uma densidade diferente, se eu pegar uma bolinha azul com a mesma densidade do azul, será que essa bolinha vai ficar junto com o amarelo? Não. Ela vai ficar exatamente na superfície do azul. E guarda essa informação, que ela é preciosa para a gente entender o que vai acontecer conosco e nós não temos como escapar disso, tá? Guarda bem isso daí. Lembra que eu falei que nós somos espírito? Mas não é só isso. Nós somos compostos de 3 elementos principais. Existem mais, duplo etérico, mas aí não vamos entrar nisso. Vamos pegar só os 3 principais. O nosso corpo físico, o nosso perispírito e o nosso espírito. O nosso espírito é luz. Ou seja, ele não é matéria. A matéria é luz condensada, é energia condensada, ele não se condensou. O nosso corpo é material. E o nosso perispírito? Semimaterial. Olha só. Isso quer dizer que cada um dos nossos perispíritos, de todos nós, encarnados ou desencarnados, tem uma densidade. Tem uma certa densidade. Alguns de nós são mais leves e outros mais pesados. E eu não estou dizendo por causa das gordurinhas localizadas, não. Estou falando da quantidade de massa no seu perispírito. Os espíritos encarnados ou não, que são mais desapegados da matéria, o nome já diz. Ele tem o quê? Menos matéria. Tendo menos matéria, são menos densos. Olha só que interessante. E os mais apegados à matéria são bem mais densos, são bem mais pesados. E a gravidade vai agir sobre todos nós. E sobre os espíritos também vai agir. Mas por que existem as cidades astrais? Vou juntar essa informação, vou juntar com a informação das cidades e vou juntar essas duas. Por que existem as cidades astrais? As cidades astrais também são chamadas de colônias espirituais, também de comunidades espirituais, cidades espirituais, cidades astrais, mundos transitórios, não importa o nome. É um local onde moram espíritos. Ponto, né? Eu optei por chamar de cidades astrais, que eu acho interessante, né? São locais onde grupos de espíritos errantes não são que erram, mas que estão na erraticidade, tá? Ou desencarnados, se estabelecem transitoriamente, ou seja, por um período de tempo, não é definitivamente, enquanto aguardam uma nova encarnação. É onde normalmente nós moramos, tá? As nossas cidades astrais. Nós moramos lá é a vida eterna, de tempos em tempos descemos, depois de descer, passamos por uma depuração do nosso espírito para poder voltarmos para a nossa cidade. Mas nós não vamos direto para a cidade, nós não podemos fazer isso. Por quê?
Pensa que você viajou para uma cidade ou um país onde tem muitas doenças. E aí você sai daquele país e você volta para casa. Você simplesmente vai voltar para casa e abraçar todo mundo? Não! Nós aprendemos que temos que nos higienizar para não contaminar os outros. Com o espírito acontece a mesma coisa.